conversão é esse encontro que nós temos com Jesus, que nos faz revisitar o nosso entendimento e sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus ao entender quem Jesus é e perceber aquilo que nós de fato somos. É estar diante de um espelho e reconhecer atentamente a nossa limitação e perceber através do espelho que existe a possibilidade de viver uma vida nova. E é por isso que Jesus chama de um novo nascimento. O novo nascimento é tão importante quanto o dia do próprio nascimento. Porque no novo nascimento nós temos a esperança e a segurança de que a partir dali desfrutaremos de eternidade. E uma eternidade com o nosso Criador, o Cristo. O que é importante pensar é que a partir desse encontro que nós temos com Jesus e a partir desse processo de conversão, que pode acontecer tanto instantaneamente, como pode ser um processo que dura alguns anos, mas a partir do momento que você tem a plena convicção de que Jesus é o Senhor e de que você é limitado por si mesmo e que depende de Jesus para viver uma vida eterna, você está em uma nova vida e essa nova vida precisa ser desenvolvida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se limitam a esse marco, ao novo nascimento e não desenvolvem aquilo que precisam desenvolver para uma maturidade da fé, para uma maturidade da vida cristã, o que pode ser considerado como os crentes que são imaturos ou aqueles adultos que são infantis. O tempo passa e aí o processo de conversão pode ter acontecido há muitos anos. O pertencimento de uma pessoa em alguma comunidade de fé durante muitos anos. Mas é nítido na vida daquela pessoa que é uma pessoa imatura na fé. Isso significa que essa pessoa se deu ao processo de conversão, mas não desenvolveu aquilo que precisava desenvolver em um relacionamento com Jesus. Porque, de fato, quando somos encontrados pelo Cristo, somos encontrados para uma caminhada e não para uma vida estática, simplesmente da segurança que Ele nos oferece de eternidade. Precisamos desfrutar isso de forma muito íntegra, a fim de sermos homens e mulheres maduros na fé. Gente que vive uma vida integral e uma vida ao lado de Jesus, que é o nosso mestre, aquele que faz o caminho por nós. Por isso, quero trazer aqui algumas ideias para a nossa nova série de estudos da Escola Bíblica Dominical, que se chama Real, um reflexo da realidade. Justamente porque na conversão somos colocados diante de um espelho e não estamos a fim de tratar na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Jesus, as máscaras que nós colocamos para disfarçar ou para enganar as pessoas sobre aquilo que nós de fato somos. Não, é real, é de fato aquilo que nós somos, dos nossos defeitos, dos nossos pecados e aquilo que precisa ser transformado por Jesus. A nossa personalidade, o nosso eu, exposto à realidade. Não podemos confundir as coisas e tratar a nossa vida como o ideal que nós gostaríamos ou como aquilo que nós temos projetado sobre nós mesmos. Desde que isso não seja tratado por Jesus, não passa de uma mentira. Então, não queremos aqui tratar as mentiras, queremos tratar aqui a realidade, que só Jesus pode transformar. É Jesus quem tem o poder e a capacidade de transformar as realidades. E nós, submetidos a esse poder que Jesus tem, podemos desfrutar daquilo que Ele faz por nós. Então, está aí para você refletir um pouco sobre os temas que podem ser tratados. O que nós podemos abordar é sobre o pecado, uma consciência do pecado, porque não é só falar sobre alguns pecados, mas é entender o que de fato o pecado é. Qual é a consciência que nós precisamos ter do pecado? Como o Espírito Santo de Deus pode nos auxiliar nesse processo de restauração dos pecados que nós temos, dos pecados que nós carregamos, dos pecados que nós nos identificamos. O pecado é um bom tema para você tratar isso numa aula de EBD. Também o arrependimento,
Porque quando temos consciência do pecado e confessamos esse pecado, porque pecado precisa ser confessado e não simplesmente contado, mas confessar o pecado faz parte de um processo de arrependimento. E como viver esse processo? Como desfrutar de um arrependimento ao lado de Jesus? É um outro tema para a sua aula também. Também, nessa série de mensagens, nós podemos tratar sobre as crises de identidade, porque são essas que não nos permitem olhar para nós mesmos. Nós, a partir de uma crise, olhamos para o espelho e reconhecemos ou alguém inferior ou alguém superior àquilo que nós de fato somos. O apóstolo Paulo já disse em Romanos que nós precisamos ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Então, é uma boa aula para você, já está aí a dica até do texto bíblico. Também uma relação que nós temos com a nossa comunidade de fé sobre a entrega e sobre o consumo. Então, está aí para você que é professor, você que está recebendo esse vídeo, qual é o objetivo dessa série? É tratar as demandas que nós temos percebido, os pecados, os vícios, as compulsões, mas fazer esse caminho tratando numa esfera da realidade. Quando pensei nessa série de mensagens, a partir do que a liderança compartilhava comigo, pensei justamente nessa expressão de honestidade. Quando nós falamos sobre honestidade, normalmente estamos dizendo sobre uma característica que se desenvolve em uma relação com outras pessoas, ser honesto com alguém. Mas quanto você é honesto consigo mesmo? Quanto você tem a capacidade de reconhecer sobre si aquilo que você de fato é? Então, é importante tratar a realidade. Por isso, nós vamos trabalhar aí nessa série de mensagens. O meu desejo é para que cada aula seja compartilhada dessa forma aqui, para a gente gerar um material muito legal. Então, gravar um vídeo para que essas aulas estejam registradas para além do domingo, para que outras pessoas tenham acesso. Que Deus abençoe você. Eu sei que é um processo muito difícil essa autoavaliação. Não é fácil reconhecer sobre si as limitações, os traumas, todos os pecados que estão envolvidos, mas eu creio muito que é o Espírito Santo de Deus que pode nos conduzir a um caminho de restauração e de transformação da nossa realidade. Que Deus te abençoe, te use poderosamente.